E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Como eu venho dizendo há algumas semanas, nosso conteúdo ganhou cada vez mais ares modernos, está aqui dialogando com você. O tema de hoje é foco, foco, foco. Muita gente fala sobre foco, existem vários vídeos sobre foco. E a questão, será que existe foco na comunicação também? Sim, tanto na comunicação escrita quanto falada existe foco. Desde o começo do vídeo, por exemplo, eu estou focado em um tema, que é exatamente levar a você essa questão do foco e tal. Então, até ficou aqui, digamos, metalinguístico, né? Eu estou usando este canal de comunicação para poder comentar sobre o próprio canal de comunicação. Enfim, não vou adentrar esse tipo de conceito agora, mas quero dizer a você que muitas pessoas acabam se desviando do caminho quando vão a uma entrevista, um bate-papo, uma palestra, uma negociação, quando vão conversar com o cliente. Se elas simplesmente se desviam dos objetivos daquela conversa. E aí, o que fazer? Muito bem, a solução é a seguinte: você sempre escrever o texto antes, então é preciso haver um roteiro, você pode escrever algumas palavras que são chave, com muita habilidade depois você poderá retirar essas palavras que são chave, mas aprender sempre a se lembrar do tema em questão. Isso vale tanto para o texto escrito quanto para o texto falado. Será que existe uma estrutura que pode facilitar muito para que o meu papo, a minha conversa, a minha palestra, o meu texto, a minha mensagem não saia do foco? Sim. O primeiro passo é sempre começar, por exemplo, por um conceito. O conceito sobre o que é foco. Depois, alguns exemplos e no fechamento haver ali um resumo e de fato despedir-se, agradecer, enfim. Então, que é basicamente aquela estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão, só que todas as partes da apresentação, da fala, do texto escrito, precisam estar dentro de um mesmo tema. O tema precisa ser respeitado. Caso contrário, pode haver uma série de intervenções por parte do seu ouvinte, por parte da sua plateia. Essas intervenções podem tirá-lo ali do que é o objetivo daquele papo e, em consequências mais graves, por exemplo, você pode deixar de vender, você pode deixar de comprovar a sua competência, você pode deixar, por exemplo, de falar sobre o seu determinado produto e cair, por exemplo, na conversa, em outro tipo de papo que ali surge. Muito cuidado para você não desviar da atenção. Quero dizer o seguinte: toda pessoa muito focada trabalha dentro de um mesmo tema. Isso. Eu gosto muito ali, por exemplo, lá nos meus papos nas outras mídias sociais, eu digo muito aos meus seguidores sobre a fórmula dos 10 anos. Se você fizer algo, faça por, no mínimo, 10 anos. Porque você vai perceber que ao longo desse período de 10 anos, você colherá uma série de bons frutos. Não é que necessariamente vá demorar, né, você vai demorar 10 anos para cumprir determinado objetivo. Vamos supor algo bem simples e que seja bastante temático aqui, que tem a ver com a sua comunicação, que tem a ver com o seu trabalho. Vamos lá. Um belo dia você decidiu abrir uma loja no Mercado Livre. Essa loja de Mercado Livre vende relógios. Então você criou lá pulseiras artesanais com uma madeira legalizada, etc. Enfim, e você vende relógios no Mercado Livre. Perfeito? Use a fórmula dos 10 anos. O seu texto precisa necessariamente, você precisa se aperfeiçoar no seu texto sobre relógio. A sua apresentação sobre um produto, sobre relógio. E essa sua loja lá foi construída para um período de quanto tempo? Exatamente, um período de 10 anos. Só que muita gente, infelizmente, não tem resultado em um ano. Logo sai daquele foco e aí começa a trabalhar com ter outro tipo de trabalho, outro tipo de serviço. Não. O importante é persistir. Aliás, até semanticamente, textualmente, nós diferenciamos a persistência da insistência, né? A persistência, na verdade, o per significa tudo, quer dizer, você vai fazer de tudo para continuar, né? A insistência tem uma certa carga negativa. Por exemplo, persistir numa relação e insistir na relação, quer dizer, alguém que realmente vai até além ali e começa a ser desagradável. Então, o grande lance de uma pessoa focada é alguém que persiste e tem essa fórmula dos 10 anos. Então, abriu lá, por exemplo, a loja online, que eu estou dizendo lá no Mercado Livre, fazer então, em
inserir isso mentalmente, né, esse propósito, essa missão dos 10 anos e continuar a trabalhar, porque vários obstáculos aparecerão, mas o tema em questão, a venda do relógio, perfeito, precisa continuar. Diogo, mas vamos supor o seguinte, existe um grande problema, eu não tenho mais caixa, eu fiz lá uma consultoria com um grande profissional e aquela minha ideia especificamente ali do relógio não dá certo, eu vou mudar de caminho. Você vai mudar de caminho a partir do momento em que existam dados, realmente aquilo ali, existe alguém com mais experiência dizendo há relatórios, há fatos aqui que mais que são comprovadores para você mudar daquele determinado caminho. No entanto, a sua linha, a sua base como empreendedor, a sua base como uma pessoa que quer vender determinados produtos e mais a comunicação persuasiva, a comunicação de venda, ser um grande comunicador, isso precisa continuar, precisa haver a manutenção. Onde está o erro de muita gente? Muita gente acaba tendo uma decepção com um determinado produto e muda imediatamente de área. Então, isso é até com uma certa coletânea de transições. Será que essa coletânea de transições, na verdade, é porque esse sujeito não é indisciplinado e realmente não pensa no que ele quer e não se mantém focado? Pois é. Agora, é claro, né, que em todas as respostas, né, de negócios, as respostas da vida e principalmente de carreiras, são respostas subjetivas. Mas todas elas, ter disciplina, determinação, pensar muito alto, mirar alto, mas principalmente desenvolver uma boa comunicação. Fazer com que o texto tenha início, meio e fim e que de fato transforme as pessoas. Beleza. Falei sobre isso daqui, como manter então a questão do foco. Lembre sempre que em sua apresentação você vai buscar convencer sobre os benefícios do produto, os diferenciais desse produto e tenha uma linha mestre de introdução, desenvolvimento daquele tema e fechamento. Fechamento é um resumo. Então, por exemplo, exatamente agora. Nesse vídeo eu quis mostrar a você que é extremamente importante mostrar-se centrado na vida, realmente, qual é o meu objetivo e persistir nesse objetivo. Existe uma fórmula muito interessante que é a fórmula dos 10 anos. Então, se você escolheu para a sua vida medicina, você vai permanecer ali pelo menos por bons anos, certo? Certo. Por mais que haja os obstáculos. Então, essa fórmula é uma fórmula que costuma dar muito certo. Ah, eu escolhi ser um grande esportista, por exemplo. Fique lá por 10 anos. Então, gente que não tem foco, começa ali numa academia, 6 meses depois para, 7 meses, e aí volta. Não. E principalmente na vida profissional, aprender a não fugir do tema proposto. Você precisa entender que a sua missão, a sua ideia, o seu objetivo, tudo isso depende muito da aprovação do seu cliente, aprovação do seu público. Você que é o meu público nesse caso, se deixar o like aí, se deixar o joinha, vai contribuir muito com o canal. Eu preciso de você, eu dependo de você e não sou mais do que ninguém. Então, quando nós nos posicionamos assim, no sentido de cooperar, mudar a vida do próximo, mas não fugir do tema proposto, ter esse papo agradável, nós conseguimos muito. É claro que com disciplina, determinação e pensamento alto, sim, conseguimos bastante. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir um pouco mais de papo sobre foco, traga aqui até o canal, compartilhe este link, clique aqui em curtir, ative as notificações do canal Mesma Língua e saiba que aqui existem muitos conteúdos voltados à carreira, a questões de atualidades e principalmente sobre a comunicação em língua portuguesa. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.